Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da EBD, da classe dos jovens, das revistas da CPAD. Nós estamos estudando o Filho de Deus, né? Jesus, o Filho de Deus. Estudando os sinais e os ensinos de Jesus no Evangelho de João. E hoje nós já vamos para a lição de número 7. Lição de número 7 que vai ser estudada em sala de aula no dia 13 de fevereiro de 2022. O título da nossa aula de hoje é o quarto sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. O texto principal da nossa aula está em João capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João capítulo 6, verso 11. O resumo da nossa lição diz: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a sua palavra e crer nele. Já aqui no resumo da lição nós já vemos o objetivo dos sinais, né? Os sinais, os milagres, eles não salvam ninguém, porém, eles são um atrativo para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus e ser salvas. A nossa leitura bíblica, né, o texto bíblico aqui, na classe dos jovens, está no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 3 a 12, que diz: E Jesus, subindo ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. A lição ela está dividida em 3 pontos, né? 3 tópicos principais. A Galileia dos gentios, nós vamos ver aqui um pouco que João ele agora vai tratar da segunda fase do ministério de Cristo, mas na Galileia. Nós vamos ver o porquê desse termo, né? Galileia dos gentios, das nações. Também vamos estar vendo a Galileia nos dias de Jesus. O segundo ponto, seguindo os sinais, vamos ver aí que as multidões, né, eram atraídas pelos sinais de Cristo. Vamos ver que apareceu ali, estava entre a multidão, melhor dizendo, um rapaz, né, com pães e peixes, e ele ofereceu isso para que Jesus o multiplicasse. E o ponto 3, nós vamos estar vendo uma compreensão imperfeita. Vimos que as pessoas, depois que Jesus multiplicou o pão, ele foi chamado de profeta, uma referência à profecia de Moisés, né, no Antigo Testamento, mas com uma compreensão incorreta da pessoa de Cristo. Nós vamos ver sobre esta má compreensão sobre a pessoa de Jesus
e que nos dias de hoje ainda há, né, esta má compreensão sobre a pessoa de Cristo. Então vamos lá para a introdução da nossa aula, né? Nós vemos na Bíblia duas multiplicações dos pães e dos peixes, né? Apresentada pelos evangelistas. O primeiro milagre, havia 5 pães e 2 peixes, e você encontra nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro milagre, o segundo milagre foram 7 pães e uns poucos peixinhos, não fala a quantidade, e foi registrado somente por Mateus e Lucas. Então, o primeiro milagre registrado pelos 4 evangelistas, com 5 pães e 2 peixes. A segunda multiplicação, 7 pães e uns poucos peixinhos, registrados somente por Mateus e Marcos. E uma coisa também interessante é o quanto de pessoas que as multiplicações alimentaram, né? O primeiro milagre foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o segundo milagre, cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, porque as mulheres e as crianças não eram contadas naquela época, né? Então, é o que nós vamos estar vendo hoje, é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? A primeira multiplicação eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então vamos lá para o primeiro ponto, a Galileia dos gentios. Subtópico 1, a segunda fase do seu ministério, o ministério de Cristo. Então nós vimos que na primeira fase do ministério de Jesus, João, nós já falamos isso em aula anterior, João ele é um evangelista que mostra o ministério de Jesus na Judéia, porque se fossem só Mateus, Marcos e Lucas, nós teríamos aí cerca de um ano e pouquinho de ministério. Porém, João ele mostra o restante do ministério de Jesus em 3 fases. A primeira fase na Galileia e Judéia, né, com intercalações, uma hora na Judéia, hora na Galileia. Nós vimos na aula anterior que ele ia para Jerusalém, voltava, né, ia para a Judéia, voltava da Judéia. Então, essa primeira fase mostrando a Galileia e a Judéia. A segunda fase, Jesus ficou mais na Galileia, é onde acontece esse milagre. E depois João mostra o final do ministério de Jesus, a terceira fase, na Judéia. Então, o milagre que nós estamos estudando hoje se deu na segunda fase, né, do ministério de Jesus, que teve a proeminência na Galileia. Então, a narrativa de João da primeira multiplicação, ela perpassa essa fase mais intensa na Galileia, que é a segunda fase do seu ministério. E João ele tinha um propósito, né, que era de ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo um tempo maior de vida, como eu já disse aqui, né? Ele abarca pelo menos 3 Páscoas, alguns entendem talvez até 4, mas mostrando um ministério maior de Jesus, ao contrário dos outros 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas, que registram cerca aí de um ano e pouco de ministério do Mestre. Subtópico 2, nós vamos ver o porquê a Galileia era chamada Galileia dos gentios. Então, essa região da Galileia, ela ficava ao norte de Israel, né? Ali a oeste do Rio Jordão, em torno e acima de um grande lago chamado Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era de água doce, mas pelo seu tamanho, né, a Bíblia refere como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Então ali estava a Galileia. Isaías 9:1
né, refere-se a esse território como Galileia dos Gentios. Ficava ali a terra de Zebulon, né, uma das tribos de Israel, e também de Naftali, que era outra tribo de Israel. E no ano de 733, um pouco de cunho histórico aqui, né, para a gente situar a Galileia, a Síria invadiu Israel, né, e tomou esta região, e ela foi, e a sua população foi muito alterada, porque os assírios tinham esse costume, né, de capturar uma nação e misturar os povos. Então ele levava assírios para aquele lugar e tirava os israelitas e levava para a Síria. Então ficou ali aquela região muito ocupada por muitas pessoas que não eram de Israel. Então por isso o nome Galileia das Nações, o Galileia dos Gentios, por causa dessa mistura de gente, né? de pessoas que não serviam a Deus, que eram pagãs, né? E então ocorreu essa mistura. A Bíblia Roman, ela destaca que também foram levados muitas outras nações para lá futuramente, egípcios, árabes, fenícios, gregos, né? Então isso levou aquela região a ser chamada Galileia das Nações. Então na época de Cristo, ela já tinha essa designação, né? Então a segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto ele se dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal da sua missão. Então Jesus pregou na Galileia, tá? Para essa mistura de gente, mostrando que ele veio para todos, mostrando que ele morreu por todos e deu a vida por todos. E aí no subtópico 3, a Galileia nos dias de Jesus, né? Como eu já disse, era na sua maioria composta de gentios, né? No tempo de Herodes teve uma leve mudança, porque Herodes, muitos judeus voltaram para Galileia e povoaram a Galileia, mas porém ela não perdeu aquele cunho de Galileia das Nações, ou seja, não perdeu aquela alcunha, né? Aquele título de Galileia das Nações. Flávio Joséfo cita que aquela região, né, era uma região bem grande, cerca de 240 municípios, 240 cidades, hoje chamaríamos de municípios, né? E também vilas. E as principais eram Cafarnaum, Nazaré, Jesus morou em Nazaré, e Tiberíades, né, que era a capital daquela região. Por isso o mar da Galileia, era chamado de Mar de Tiberíades. Então, aquela região recebeu uma influência muito grande dos romanos, dos gregos, né? E os judeus, por causa disso, eles se dirigiam a Galileia com termos pejorativos, né? Com um termo de zombaria, de desprezo, né? Você pode ver lá em Atos, quando o Espírito Santo é derramado, né? As pessoas olham os discípulos falando em línguas e eles falam, não são todos galileus, esses que estão falando, com um termo assim, talvez um tom pejorativo, né, de zombaria, porque aquela região não era benquista, né? Por isso Jesus era um dos motivos, né, de Jesus ser rejeitado, é porque ele era um galileu, né? Então eles consideravam Jesus como um galileu, então o desprezavam. Então esse foi o primeiro ponto. Se você tem alguma coisa a destacar aqui, né, deixa aqui nos comentários, nós vamos ler o seu comentário, deixar um joinha lá e interagir com você. Se tiver alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários. O ponto 2, seguindo os sinais, um atrativo para as multidões. Então as multidões seguiam Jesus por causa dos sinais. Os sinais, eles não salvam, porém eles são um atrativo, né? Um atrativo que mostra, que leva as pessoas, né? Um atrativo visível, que leva as pessoas até Cristo e ali
eles ouviam a palavra, muitos criam, eram salvos, outros não, mas os sinais eram um atrativo para as multidões. E até hoje né? Quando você vê uma igreja que supervaloriza os sinais, né? Os milagres, nós não somos contra milagres, logicamente, né? Não tem nem lógica sermos contra milagres, porque somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons, mas os sinais eles não podem ser supervalorizados acima da salvação das pessoas, porque a salvação é o dom mais precioso que Deus deu à humanidade. Então, os sinais, nós cremos, como eu acabei de dizer, que eles não cessaram, né, no primeiro século. Não, como algumas pessoas pensam, nós respeitamos, porém não cremos desta forma. Cremos que os milagres continuam na atualidade, Jesus continua salvando, batizando, curando, ressuscitando mortos, levantando paralíticos. Nós precisamos crer nisso. Às vezes não acontece tanto por causa da nossa falta de fé, mas que ele opera, ele opera. No subtópico 2, o propósito relacional. Então, os milagres, né? As pessoas vinham até Jesus porque viam os sinais que operava sobre os enfermos, né? Que operava sobre os enfermos. E nesta vinda das multidões até Jesus, ele se relacionava com elas, com as pessoas, com as multidões, e ali eles criam em Jesus, muitos, outros não, mas Jesus mantinha esse relacionamento e aproveitava para pregar a palavra de Deus. Então, os sinais tinham um propósito relacional. Subtópico 3 está aqui um rapaz, né? Então, Jesus manda os discípulos alimentar a multidão. Nós olhamos lá no texto bíblico, né? Que Filipe diz: onde nós compraremos pão para tanta gente, né? A gente precisaria aí de no mínimo 200 dinheiros de pão, que daria mais ou menos 12 meses de trabalho do diarista, do jornalista, né? E não jornalista no sentido que nós temos hoje, mas jornalista de jornada, né? Diarista, valeria pelo menos 200 dias de serviço. Depois André, ele encontra um jovem, né? André era irmão de Pedro, e ele diz: tem um jovem aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma tão grande multidão? Então nós vemos aqui três tipos de pessoas. Primeiro, Jesus, que sabia o que ele ia fazer, a Bíblia diz, né? Filipe, que viu a incapacidade de alimentar aquele povo, e André, que apresentou aquele moço, mas também não tinha aquela fé, ele mesmo disse: o que vai servir isso para tanta gente? E nós vemos Jesus, que sabia o que ele faria, sabia que ele era poderoso para multiplicar aquilo ali e alimentar as multidões, né? Então nós precisamos aqui dos três, Jesus, Filipe e André, imitar o exemplo de Cristo, sabendo que ele pode operar um milagre, mesmo com poucos recursos. Ok? Então esse ponto aqui de número 2, né? Seguindo os sinais, nós vimos aí que os sinais são um atrativo para as multidões, com um propósito relacional, porque Jesus aproveitava as multidões vindo por causa dos milagres, e criam em Jesus. E mostramos também aqui as visões de Jesus, sabendo que iria multiplicar os pães e os peixes. Filipe, que não creu, e André também, que não creu, né, porque ele viu 5 pães e 2 peixes, isso aí não vai virar nada para a multidão. Então, nós aprendemos que nós devemos seguir o exemplo de Jesus neste sentido, né? Ou melhor, em todos os sentidos, né? Então você pode fazer a sua pergunta nesse ponto também, deixa aqui nos comentários. Você pode também dar o seu comentário aí, colocar a sua opinião, a sua discordância também será bem-vinda aqui, né? Às vezes você não concorda com algo que eu estou falando. Nosso canal é democrático, você pode falar respeitosamente,
você pode colocar aqui a sua discordância, vamos deixar um joinha aí no seu comentário, interagir com você. Então vamos para o último ponto, né? O último ponto, que é o ponto 3, uma compreensão imperfeita. Então quando as pessoas viram, né, se alimentaram ali do pão, viram Jesus multiplicando os pães e os peixes, né? O que acontece? Eles falam, né? Reconhecem Jesus como um profeta. Está lá no versículo 14 de João capítulo 6. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Eles estão fazendo uma referência ao profeta que Moisés profetizou lá no Antigo Testamento, de Deus levantará entre vós um profeta como eu. Então, aqui nós temos um reconhecimento, uma compreensão imperfeita de Cristo, ou parcialmente perfeita. Por quê? Porque eles criam nesse profeta e eles reconheceram Jesus como profeta, reconhecendo automaticamente que ele era o Messias. Porém, o problema era a ausência da compreensão correta da vinda do Messias, da identidade do Messias, do ministério do Messias. Por quê? Porque eles estavam esperando a implantação de um reino humano, de um reino político. Os próprios discípulos, quando você lê lá em Atos capítulo 1, versículo de número 6, os próprios discípulos, eles diziam assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles estão crendo que ele é o profeta profetizado, eles estão usando as escrituras para lembrar do profeta que Moisés profetizou, porém com uma compreensão imperfeita, porque Jesus não era um rei político. Ele mesmo diz, né, quando ele está em julgamento, ele diz: o meu reino não é daqui. Ok? Então, subponto 2, a sedução do pluralismo religioso. Então, em nossos dias, há muitas crenças também sobre Jesus variadas, né? Jesus foi um grande líder, foi um grande religioso, foi um grande profeta. Porém, nós precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e a sua divindade, né? Para refutar esse pluralismo de crenças sobre ele. Porque ele é Deus, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então nós temos que ter esta compreensão de Jesus. Não que ele é um profeta, né? Nem o profeta profetizado no sentido de restauração política de Israel. Nós temos que entender que Jesus, ele é Deus e ele não é um caminho, porque hoje nós ouvimos muito isso, né? Todas as religiões levam a Deus, ou seja, há muitos caminhos que levam a Deus, mas Jesus não é um caminho com um pronome indefinido, um caminho qualquer. Não, Jesus é o caminho. Segundo João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sempre com pronome, com artigo definido, o caminho, não é um caminho, ok? E para encerrar, queriam fazê-lo rei, voltando lá no subtópico 1, a compreensão imperfeita, né? Lá no comecinho desse tópico aí, uma compreensão imperfeita. Eles queriam fazer, né, lá em João capítulo 6, versículo 15, João capítulo 6, versículo 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Olha que coisa interessante, né? Eles continuam tendo uma compreensão
errada de Jesus. Eles queriam fazer Jesus rei, né? Então, a incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece até os dias de hoje. Os judeus só vão entender que Jesus é o Messias, que é o Messias, e a natureza do seu reino no final da tribulação. Quando Israel estiver sendo vencido pelo anticristo, Jesus virá em pessoa, vencerá o exército anticristo, e aí os judeus, segundo Zacarias, vão olhar para Jesus, vão reconhecer Jesus como rei, como Messias, e vão aceitá-lo como seu Messias. Só no finalzinho da grande tribulação. Hoje já há judeus que se convertem individualmente a Jesus, né, chamado judeus messiânicos. Porém, nacionalmente, os judeus só vão reconhecer Jesus como Messias no final da grande tribulação. Então, se você tem alguma pergunta nesse último ponto, também algum comentário, deixe aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. E eu espero que esta aula, né, vamos encerrando por aqui. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre o quarto sinal, né, a multiplicação dos pães e dos peixes. Que esta aula seja de bênção e de edificação espiritual para a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima aula.